no seu período de ensino, ele ensinou os discípulos, muitas das vezes, ele ensinou com coisas, com acontecimentos reais. Ele não era apenas o mestre que ensinava na oratória, contando parábolas, mas ele era um mestre também que ensinava com o acontecido do dia a dia. Quer ver aqui um exemplo de um acontecimento no dia a dia que ele ensinou uma grande lição para os discípulos? Foi na primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, ali estava uma multidão e não tinha conversa de cruz, não tinha conversa de traição, não tinha conversa de abandono, não. O negócio era bênção. A multidão estava reunida por quê? Porque existia cura. Então a maior parte do pessoal daquele auditório estava lá por causa das curas. E Jesus curou todos os doentes ali. E depois de curar todo mundo, no fim da tarde, ele multiplicou o pão e alimentou a multidão. Aí ele dividiu esse povo. Depois que ele alimentou todo mundo, ele dividiu esse povo. O que ele fez? Ele pegou a multidão e despediu a multidão em paz para ir para casa. Barriga cheia, curado, sem doença nenhuma, e essa multidão foi para casa. Menos os discípulos. Os discípulos não foram para casa. Os discípulos estavam curados? Estava. Os discípulos estavam alimentados? Estava. Mas eles não foram para casa dormir, não. Sabe o que Jesus fez com eles? Colocou eles num barco e fez eles enfrentar uma tempestade. E aí? Eu faço uma pergunta para você aí. Você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Ó, a multidão, ouvindo, a multidão vai curada, com milagre, curada, e vai dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e sonhar com os anjos. Vai sonhar, barriga cheia, casado com a sua família, com a sua mulher do lado, tranquilo. E os discípulos entram no barco e vai enfrentar uma tempestade. A noite toda, sem dormir, enfrentando uma tempestade. E tem mais uma, hein? Quando o socorro está vindo, eles interpretam que está vindo um fantasma. Está vendo o que a tribulação faz? Ó, a multidão não passou por tribulação, mas os discípulos passaram. E aí, você quer ser o quê? Agora eu vou trazer uma coisa na sua lembrança. Vamos fazer um pulo disso daqui para a crucificação. Na crucificação, aonde que a multidão estava? Não estava gritando, crucifica ele? E aonde que os discípulos estavam? Vou continuar na pergunta. Você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Está vendo? Jesus ensina os seus discípulos no meio da tribulação. No meio da tribulação, ele ensina os seus discípulos. E qual que é, na introdução aqui, qual que é o primeiro remédio? Fé. Ele chama você para ter fé. Sabe qual que é o remédio que você vai tomar e que vai levar você adiante a não ser multidão, a ser discípulo? É se você tomar o remédio. Sabe que esse negócio de médico é um caso sério, porque a maioria de nós vai no médico, mas não faz o que o médico manda? Já percebeu isso daí? Você vai no médico e não faz o que o médico manda? Vai tomar o remédio ou não? É difícil, é complicado. O remédio é amargo, o remédio não é doce. O remédio causa certas reações. Você precisa tomar o remédio. O remédio se chama fé. Tópico A aí, subtópico A da página 76. Fé no cuidado de Deus.
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João 14, versículo 1. Nós somos chamados para acreditar em Deus e acreditar em Cristo, acreditar na Trindade. Nós somos chamados para ter fé na Trindade. E ele vai falar aqui. O termo Pai, referindo-se a Deus, aparece 44 vezes entre os capítulos 13 e 17 de João. Então presta bem atenção que o nosso autor aqui, ele colocou o capítulo 13 aqui, dessas instruções aqui, as últimas instruções aqui para os discípulos antes de Cristo ir para a cruz do Calvário, mas na realidade, vai o capítulo 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. É tudo dentro do mesmo assunto. É tudo ensinamentos para os discípulos suportar aquele momento de crise da cruz. Tá? E nós só estamos analisando o capítulo 14 aqui, tá? O objetivo de Jesus ao falar de Deus como Pai era proporcionar segurança aos discípulos. Mesmo em meio àquele cenário conturbado, eles deveriam permanecer firmes e confiantes. O Pai foi apresentado por Jesus como um abrigo seguro nos tempos de tribulação. A manifestação suprema do cuidado de Deus para com aqueles que creem reside na pessoa de Jesus. O Deus se autodescreve como a verdade que alimenta nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma, o único caminho seguro para Deus. O teólogo J.C. Riley diz que somente pelo fato de Jesus ser a verdade e a vida é que ele pode ser o caminho para Deus. Jesus não é apenas o guia, o mestre e o legislador como foi Moisés. Ele é pessoalmente o caminho pelo qual podemos chegar à presença de Deus. Então, irmãos, aqui ele fala que a Bíblia, Jesus, foi repetitivo nessa palavra chamando Jeová de Pai. O que ele quer ensinar para nós? Deus é o nosso Pai. Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar. Ele vai ser com você. Olha, a fé, ela não vai te livrar de enfrentar as lutas. A fé vai estar com você nas lutas e você vai vencer as lutas. Pega um exemplo. A fé de Daniel não livrou ele de ir para a cova dos leões. A cova dos leões estava lá, os leões estavam lá, e o rei jogou ele na cova dos leões, mesmo o rei não querendo. Mas ele jogou Daniel na cova dos leões. E ele entrou na cova dos leões. Mas o pai não o abandonou. O pai não o livrou de ser lançado na cova dos leões. O pai o livrou dentro da cova dos leões. Então esse negócio de falar assim, para você assim, olha, você aceitou o Cristo, você tem fé nele, não vai acontecer mal nenhum para você. Isso daí não é bíblico. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus, pelo contrário, ela fala que Deus manda sol sobre justos e injustos, manda chuva para justos e injustos. E também coisas ruins acontecem para quem anda no caminho da justiça. E muitas das vezes acontecem coisas justamente porque você está andando no caminho da justiça. Às vezes você é apedrejado justamente porque você está andando no caminho da justiça. Tá? Então, o que nós temos que entender e compreender que Deus nos dá fé para ir lá e vencer a tribulação, vencer a dificuldade, vencer o problema. Nós precisamos ter fé e colocar essa fé em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Página 77 aí, subtópico B. Fé na promessa de Cristo.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Sabe que existem momentos na vida da gente que a gente precisa de se agarrar numa promessa? Você precisa enxergar o invisível, é igual Moisés. Está escrito lá em Hebreus lá, que Moisés, ele ficou vendo o invisível e não temeu a ira do rei, e pela fé ele ofereceu o sacrifício da Páscoa, que condenou todos os primogênitos do Egito e libertou, salvou todos os primogênitos de Israel. Então presta bem atenção. Isso ele fez através de algo chamado fé. Você precisa conhecer as promessas de Deus, se agarrar com as promessas de Deus, acreditar nela, porque ela é algo que vai nos levar a acreditar e esperar, sofrer com paciência, porque muitas das vezes nós temos que sofrer com paciência. Jesus prometeu que ele vai preparar lugar, e quando ele preparar lugar, ele vem, volta e nos leva para morar com ele. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar e esperar a volta de Cristo. É uma promessa, tá? Ele vai dizer aqui, ó. Segundo o teólogo Carson, ao utilizar a expressão vou preparar-vos lugar, Jesus faz alusão à sua morte e ressurreição. Bom, segundo esse ponto de vista aqui, Jesus não está, desde aquele tempo lá, preparando o lugar. Na realidade, ele já preparou. Dentro desse ponto de vista aqui, o preparar o lugar seria passar pela morte e pela ressurreição. Então, através da morte de Cristo e da ressurreição dele, o caminho foi traçado, foi feito. Por isso que aqui Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque na realidade, ele é o único que morreu pelo pecado e ressuscitou para justificação. Então, do lado negativo, ele morre pelo pecado para perdoar o seu pecado. E do lado positivo, ele ressuscita para te justificar. Então, o caminho já está traçado. Na realidade, ele não está lá preparando, ele já preparou. O que falta é ele voltar. Porque o céu já está preparado. Por que o céu já está preparado? Porque ele já morreu e já ressuscitou. Se você for olhar essa questão, na realidade, a Bíblia em muitos lugares ensina que isso daí está preparado antes da fundação do mundo. Mas no tempo e no espaço aconteceu numa data e numa localidade. Houve um lugar geográfico onde aconteceu para nós, que foi em Jerusalém, né? No espaço geográfico e no tempo. Houve o tempo, né? Na contagem de tempo. Na nossa contagem de tempo foi feito algo. Então, nós temos uma dupla certeza. Que além dele ter sido feito antes de houver eternidade, antes de houver tempo, na eternidade, mas também no tempo e no espaço ele também foi feito. Então nós temos um duplo testemunho. Um testemunho que fala que foi realizado antes de existir mundo, e um outro testemunho que fala que foi feito no tempo e no espaço. Então, nós podemos juntar essas duas verdades e manter elas firmes. Jesus faz alusão à sua morte e ressurreição. Sua triunfal vitória na cruz é a garantia de que a promessa do céu é uma realidade na vida dos discípulos. Está vendo por que a gente não pode anular a cruz? Porque a cruz é o lado visível. A cruz é a certeza. Como que Jesus venceu a potestade do mal? Na cruz.
Como que Jesus venceu e pôde perdoar o teu pecado, o meu pecado? Na cruz. É a cruz. Sem cruz não existe evangelho. E os discípulos precisavam entender, compreender e aceitar isso. E olha que era difícil, hein? Não foi fácil, não. Para eles acreditar nisso, aceitar isso, foi uma luta grande. Vocês lembram que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu pelo espaço de mais ou menos 40 dias. E apareceu para mais de 500 pessoas. E dois deles, que Lucas dá o nome, né, lá no caminho de Emaús, o que eles iam conversando? Eles iam com uma conversa de total desânimo. Olha, eles estavam voltando para casa, tudo desanimado. Como que estava a multidão? Contente. Por que a multidão estava contente? Porque crucificaram Cristo. Mas os discípulos estavam todos confusos, todos tristes, chorando. Mas Jesus Cristo não tinha predito isso? Jesus Cristo falou isso para eles: olha, o mundo vai se alegrar e vocês vão chorar, vocês vão ficar tristes. O mundo vai estar dando risada, gargalhada, alegre, e vocês vão estar tudo triste, chorando. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria, e a alegria deles se transformará em tristeza. E qual que foi o diálogo de Cristo com os dois lá no caminho de Emaús? O diálogo deles era: você só é forasteiro aqui, você não sabe o que aconteceu aí nesses dias sobre Jesus Nazareno, que foi varão poderoso em palavras e obras, e a gente esperava que ele ia restaurar Israel. A gente esperava, não estamos esperando mais. A esperança foi embora. A esperança acabou. A esperança acabou. Mas enquanto eles falavam essas palavras de desânimo, o que Jesus fazia? Ardia o coração deles. Quem é discípulo e não é multidão, na hora da tribulação, o remédio vem e começa a fazer efeito. Quando você menos espera, o remédio faz efeito. O remédio vai fazer efeito em você, rapaz. O remédio vai fazer efeito na tua vida. Vai, lógico que vai. Prossigamos aqui então. Para refletir. Então nós estamos aqui terminando o tópico A, tá bom? Para você, a promessa do céu é uma fonte de conforto e esperança em meio às tribulações da vida? Comente. Leia 1 João 5,4. Faça pequenos grupos e debata sobre a importância da fé em nossa jornada espiritual. Então, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter fé. Vai existir momentos que nós vamos ficar ali, igual os discípulos no caminho de Emaús. Mas Deus é bom. Uma vez que Ele te deu fé, Ele vai continuar com você e você vai continuar acreditando, tá? Então, mas aqui a pergunta dele é o seguinte: para você a promessa do céu é uma fonte de conforto e esperança em meio às tribulações da vida? Você tem esperança de ir para o céu? Você tem esperança que Cristo vai voltar? Você tem esperança da vida eterna? Engraçado, né? A gente fala muito e se ouve muitas exortações sobre santificação. E tem que ter mesmo, lógico. A gente tem que pregar contra o pecado e pregar a favor de santificação. Só que tem um detalhe. Biblicamente falando, sem esperança a pessoa não se santifica. Porque o apóstolo Paulo escreveu algo dizendo assim: olha, quem tem essa esperança é o escritor aos Hebreus. Então ninguém sabe que se é o apóstolo Paulo ou se é outro, tá? Quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. Então sempre nas cartas dos apóstolos, quando você vai ler as exortações sobre santificação, sempre vai estar junto com a palavra esperança.
Porque se você tem esperança de ir para o céu, você vai começar a se santificar para ir para lá. Então você se prepara. O que eu preciso ir para lá? Eu preciso acreditar. Jesus falou, olha, creem no Pai e acreditem em mim. Então eu vou ter essa esperança e vou me santificar. Página 77 aí. O Consolador. João 14, do 16 ao 18. Então aqui é a parte 2 do estudo, tá bom? Antes de subir aos céus, a introdução. Antes de subir aos céus, Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixaria desamparados. Em sua oração, ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo, o Consolador, para estar com a igreja, consolá-la em suas angústias e guiá-la pelas veredas da verdade. Pelas veredas da verdade. Esse texto evidencia que o Espírito Santo é Deus, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. A palavra grega Parakletos, usada para se referir ao Espírito Santo, significa consolador. De acordo com o teólogo Carson, a expressão Parakletos descreve a ação de um advogado que nos representa em um tribunal e se coloca ao nosso lado enquanto defende a nossa causa. O sermão de Cristo ressalta que um dos elementos centrais da missão do Espírito Santo é auxiliar, proteger e livrar a igreja em tempos de aflição. Então, o segundo remédio da receita que ele nos passa é a pessoa bendita do Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Como que Jesus ia voltar para os discípulos? Através do Espírito Santo. Então, Jesus subiu aos céus, ele fez a obra dele, agora o restante da obra dele vai ser executada por um corpo. Qual que é o corpo? O corpo de Cristo é a igreja. Habitada por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele tem a função de advogado. O que o advogado faz? Ele defende o seu amigo. Hoje em dia, às vezes, é complicado fazer essa comparação com o advogado, né? Porque o negócio desgringolou para o lado errado, né? Mas naquele tempo lá que se usou aqui, essa figura aqui, o advogado era uma pessoa que era amigo da pessoa, do réu que estava sendo triturado no tribunal, né, sendo acusado no tribunal, e aquele amigo se colocava do lado dela para defendê-la. Então não era na época uma profissão como nós conhecemos hoje. Porque hoje o advogado tem uma profissão aí para burlar a lei, né? Ele estuda a lei para burlar a lei, para ensinar você a burlar a lei para se beneficiar das brechas que tem na lei. Não. Nesse tempo aqui que se foi feita essa comparação, primeiro que o cara lá ia lá por amizade, era amigo da pessoa, né? Então o Espírito Santo, ele não vai aí passar a mão na sua cabeça em erro nenhum, não. Tá? Não é isso aí, não. Bem pelo contrário, ele vai te levar pelo caminho da santificação, mas enquanto o adversário te acusa de dia e de noite, o Espírito Santo vai te defender. E ele vai te defender como? Ensinando o caminho da verdade. Aqui para os discípulos, Cristo falou, olha, ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho ensinado vocês. E para nós? Para nós temos que aprender a ler o que está escrito nos evangelhos, para saber o que está escrito, e o Espírito Santo é que vai aplicando essa palavra em cada vida. Sabe qual que é o normal para você mesmo? Você vem no culto de domingo à noite. Pastor Pedrosa vai trazer um sermão. E ele começa a pregar o sermão. Aí você no banco começa a pensar assim, engraçado. Eu estava pensando nisso hoje.
Você ainda vai mais longe. Você fala, cutuca alguém e fala, a gente estava conversando sobre isso hoje. Sabe o que isso significa? Significa que quem ensina você não é o pastor Pedrosa. É o Espírito Santo que ensina você. Então o Espírito Santo já tinha falado no teu coração. E o que o pastor Pedrosa faz aqui é apenas falar o que o Espírito Santo já falou no teu coração. Mas sabe por que isso não acontece na maioria das pessoas? Porque não aprende a ter comunhão com o remédio. Na realidade, não está tomando o remédio. Porque o que se prega no púlpito não deve ser notícia nova para ninguém. O que se prega no púlpito deve ser uma coisa que você já está sabendo lá no seu interior. Sabe por quê? Porque João escreveu assim, olha, vós tendes a unção do santo e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque vocês têm a unção do santo, e a unção que vocês receberam permanece em vós, e vocês não precisam ser ensinados por ninguém. Porque o vosso professor é o Espírito Santo. Então, quando o pregador abre a boca no púlpito, você já diz assim, olha, era isso que eu estava pensando, testificou lá o espírito do pregador, testificou com o meu espírito, e era isso que eu estava pensando. Aprenda a tomar o remédio chamado Espírito Santo. Página 78 aí, subtópico A. O Espírito Santo é a companhia constante da igreja. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo jamais deixaria os discípulos. Nas horas mais amargas, Ele ofereceria consolo. Nos momentos confusos, concederia direção à igreja. E nas horas cruciais, daria poder. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado e dentro dos crentes. Então, primeira coisa aqui, hein? O Espírito Santo, a partir do dia de Pentecostes, ele não é visita. Visita é uma coisa que vem na sua casa, de vez em quando ou às vezes nunca, passa na sua casa, fica no máximo um dia e no outro dia vai embora. Visita é isso. Espírito Santo não é visita. O Espírito Santo, a partir do dia de Pentecoste, ele veio para ficar com a igreja. Ele dizia aqui, ó, ficar no meio da igreja, ao lado da igreja e dentro da igreja. Ou seja, ele está ao redor e ele está dentro de você. Mas a gente faz uma confusão com essa doutrina, né? Rapaz, é uma coisa tão simples, a gente complica, hein? A gente complica. Ó, se você não jejuar 40 dias, não der umas piroletas, ó, não receber aquela coisa de fogo, aquele choque de fogo, e não suar a camisa até torcer ela, você não recebeu o Espírito Santo. E o negócio é simples. O negócio é simples. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Não é o pregador, não é a oração do pregador, não é o teu jejum. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não é nada. Você pode jejuar, você pode orar, pode fazer tudo isso. Tudo válido. Mas o batizador é o Espírito Santo. João Batista diz, olha, ele que é o que batiza. E existe um certo ensinamento que diz que isso, o Espírito Santo, já foi dado no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos ali em Atos, no capítulo 2, ali desceu sobre os discípulos o Espírito Santo. E aqui Jesus estava dizendo, olha, ele ficará para sempre convosco. Ó, ele passa por aqui, está na tua vida, está com você até a morte, vai estar com você no arrebatamento e vai morar com você no céu depois do arrebatamento.
é o remédio. É o remédio para você. E as pessoas fazem uma confusão, hein? Ele está conosco e está em nós. O Espírito Santo foi dado à igreja para suprir todas as necessidades dos servos de Deus. Sua presença abençoadora é constante, conforta e consola os cristãos nos tempos de aflição. Em seu sermão, Jesus foi categórico ao dizer que a presença do Espírito Santo na vida da igreja seria constante. Ele habita em nós. Nosso corpo é o lugar da habitação do Espírito. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Coríntios 6:19, né? Então, nós temos que tomar esse remédio, ter essa consciência e acreditar. Ele está conosco, Ele está na gente. Ele está em você. Você só precisa ir aprendendo a ter comunhão com Ele. Ele vai te ensinando, Ele vai abrindo o entendimento, né? Ele é que dá os dons espirituais, Ele é que usa a pessoa. Então, nós temos que ir aprendendo, né, a tomar esse remédio. B, subtópico B aí. O Espírito Santo é o mestre da verdade. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo é a fonte da verdade. Ele inspirou as Escrituras e nos capacita para compreendê-las. Então, presta bem atenção. Ele inspirou as Escrituras. Escrituras escritas de Gênesis, Apocalipse, é inspirada por esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo jamais vai contradizer aquilo que ele inspirou. Ele não vai contradizer. Então, quando você pega aí certas pessoas desavisadas, e a pessoa desavisada diz assim: olha, eu tive um sonho, Deus me mostrou, o Espírito Santo me revelou. Aí você ouve a revelação, aí você fala para ela assim: escuta, fulano ou fulana, isso daí está estranho, isso aí está contradizendo as Escrituras. Aí ela pega e te responde: não, mas o Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo não contradiz as Escrituras. O que nós precisamos já está nas Escrituras, e o Espírito Santo traz iluminação. Ele não vai trazer uma nova revelação. O cara subiu no monte, jejuou 40 dias e 40 noites, e aí veio para a comunidade e falou: olha, Deus me mandou um anjo, e ele me deu uma revelação nova que não está na Bíblia. E agora ele me deu um livro para corrigir aquilo que na Bíblia está errado. Ele me deu, e agora esse livro chama Livro dos Mormons. Heresia. 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 Você pode olhar para isso e falar: isso aí é heresia. Não está na Bíblia, está contradizendo a Bíblia, é heresia. Então, o Espírito Santo é o mestre por excelência. Ah, mas o fulano lá estudou. Olha, ele é estudado, que não é brincadeira, tá? Ele é estudado, ele, além de estudado, ele jejuou 40 dias, 40 noites, ele é espiritual, mas está dentro da Bíblia? O mestre é o Espírito Santo. Está dentro da Bíblia? Não, não está. Está contradizendo a Bíblia? Joga fora. Joga fora. Joga fora, que com certeza é porcaria. Então, para refletir, você já experimentou o conforto do Espírito Santo em momentos de aflição? Compartilhe suas experiências. Olha, existem momentos na vida da pessoa que ninguém consegue te ajudar. Existem momentos que você passa que ninguém consegue te ajudar. Ninguém. Existem coisas que você passa e o sujeito que veio te ajudar te fala assim: olha, eu não sei o que te dizer não.
não sei o que te falar, não tenho o que te falar. E depois que passa aquele período lá que você vence, você chega numa seguinte conclusão: mas que palavra sábia que aquele irmão me deu. Ele não me enganou, ele foi sincero, ele foi humilde, porque tem uns camaradas aí que acham que está acima de tudo. Principalmente as pessoas que começam a trabalhar com dom espiritual e não vigia. A pessoa recebe um dom de revelação, de profecia. Aí chega um momento da vida dela que ela acha que ela é obrigada a solucionar todo mundo. E aí ele começa a inventar profecia. É por isso que esse negócio de igreja que é fundamentada em dom espiritual acaba sempre em confusão. Porque o pessoal se firma em dom, então vai colocar: hoje é a noite que vai ter revelação. E Deus começa a operar. Só que aí o cara estabelece aquele dia, e se o negócio não acontecer naquele dia lá, o que vai acontecer? O povo vai embora, não vai? E ainda vai falar que o cara está sem poder. Aí ele começa a inventar, para mostrar que ele tem poder. Aí, não é aquilo lá que a gente fala, não é o Espírito Santo usando a pessoa, é a pessoa usando o Espírito Santo. Inverteu as bolas. É o profeta que manda no Espírito Santo, não é o Espírito Santo que manda no profeta. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós precisamos do Espírito Santo principalmente para nos consolar em momentos de aflição, que ninguém tem a capacidade de nos ajudar. Porque existem esses momentos, tá? Página 79 aí. Tópico 3. A paz de Cristo. Então, nós já falamos de 2 remédios. Primeiro remédio, fé. Você tomou a fé. Segundo remédio, o Espírito Santo, o Consolador. Agora, o terceiro remédio é a paz de Cristo. A expressão hebraica shalom, traduzida por paz, é uma palavra preciosa para os israelitas. Seu significado ultrapassa a simples ideia da ausência de guerras. Então, primeira coisa que você tem que entender e compreender, que a paz que Cristo promete não é a ausência de guerra. Ele não está falando aqui que agora ele te deu a paz dele e não tem mais guerra para o seu lado. É bem pelo contrário. Se você pegar alguns textos da Bíblia Sagrada ali, você vai encontrar textos que é difícil de você entender. Uma passagem que Cristo diz assim: olha, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Pelo contrário, vim trazer espada. Porque a partir de agora, vai estar dividido numa casa a nora contra a sogra contra a nora, o pai contra o filho contra o pai. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Porque tem uma coisa, hein? Não é por causa da paz que Jesus faz acordo com o inimigo para ter paz. Não, de jeito nenhum. Jesus não vem fazer acordo com o inimigo. Ô inimigo, ô Satanás, vamos fazer um acordo aqui, vamos viver em paz? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele falou: agora é que a guerra vai começar. Meu amigo, se antes o diabo, quando não gostava de você, queria destruir você, agora que você está com Cristo, que agora é que ele está bravo mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus não vem trazer paz entre você e o inimigo, entre você e o mundo. Não. Jesus vem trazer divisão entre você e o mundo. Jesus vem trazer divisão entre você e o pecado, e Jesus vem trazer divisão entre você e o diabo. Agora é que o negócio está em guerra mesmo. Então, paz não é ausência de guerra. Paz é paz de Cristo no meio da guerra. Agora existe, você tem que entender e compreender qual que é a primeira paz que Cristo te dá. Qual que é a primeira paz que Ele te dá?
a paz com Deus. Antes de Cristo te dar a paz com Deus, você era o que de Deus? Inimigo. Inimigo por causa do quê? Por causa de algo chamado pecado. O pecado é inimizade contra Deus. O pecado é inimigo de Deus. E o teu pecado, o meu pecado, nos fazia inimigo de Deus. Agora, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele vem e coloca a paz entre você e Deus. É entre você e Deus, não é entre você e o inimigo, não é entre você e o mundo, e não é entre você e a carne, a sua carne. Bem, pelo contrário, você tem agora 3 inimigos para lutar: a tua carne, o mundo e o diabo. Você continua sendo inimigo desses caras aí. Só que você se tornou amigo de Deus. E através da amizade com Deus é que você tem a verdadeira paz. Por quê? Porque você não está mais brigado com Deus. E essa paz, olha só, muito importante, hein? João, na sua carta, ele trata desse assunto e ele diz assim, olha, se o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Mas, porém, no entanto, se o nosso coração nos condena, saibamos que Deus é maior do que o nosso coração. Então existe uma guerra muito grande para ensinar o crente que ele é perdoado. Você foi perdoado. Jesus na cruz do Calvário te deu perdão. E é uma guerra muito grande para levar o ser humano, o discípulo, a esse entendimento. Você tem que ter esse entendimento. Você está em paz com Deus. Aí você é aquele sujeito que o mundo está caindo ao teu derredor. 1.000 cai à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Salmo 91. Viver o Salmo 91 é ter paz no meio da guerra. Caindo à tua direita, caindo à tua esquerda. É o sol te molestando de dia e a lua de noite, mas você continua em paz. Lutam contra você de dia e de noite, mas não te roubam a paz. A paz não pode ser roubada. Se te roubar a paz, se tirar de você a fé, se tirar de você o Espírito Santo, e se tirar de você a paz, o que sobra? Inferno. Inferno, não sobra mais nada. Inferno na certa. Então nós temos que nos encher dessa paz. Olha, Shalom significa integridade, plenitude, saúde, segurança e prosperidade. A paz conquistada e oferecida por Jesus é completa em meio às piores aflições e nos momentos mais adversos. O contexto no qual o Mestre ministrou a paz aos discípulos era demasiadamente adverso. Olha só, quando Jesus falou sobre isso, sobre dar a paz, foi no mesmo momento que ele estava ensinando que ele ia ser levado para a cruz do Calvário. Era o mesmo momento que ele estava falando assim, olha, eu não escolhi vocês os 12, e um de vós é um diabo. Um de vocês vai me trair, para se cumprir as Escrituras. Um de vocês vai me trair. No meio de toda essa complicação, ele estava falando de paz. Ele não anula a cruz, mas ele fala de paz. Ele fala de paz junto com a cruz, junto com a tribulação, junto com a dificuldade. E é isso que a gente precisa entender e compreender. A paz vai vir sobre nós no meio da guerra. Você começa a ver a discussão da paz aí no mundo secular. Há uns
40 anos atrás, os caras conseguiram lá na Palestina lá um acordo de paz. Tinha lá um governador, lá um rei egípcio, junto com mais um palestino lá, que camarada de paz, mais o primeiro-ministro lá de Israel, e eles fizeram um acordo de paz. Mas não durou nada não, sabe por quê? Porque sempre que quando tem esses acordos de paz aí, surge um maluco no meio e vai lá e solta uma bomba, e faz os caras brigar. Aí virava e mexia, vinha um cara, um maluco lá e explodia. Aí, e lá entrava os caras lá. Até que mataram o cara do Egito, mataram o cara da Palestina, e a briga está lá. E os caras falam de paz e faz reunião de paz, mas continua a briga. O ministério da briga é que continua vencendo. Então, no meio de toda essa guerra aí, Jesus vai falar assim, olha, eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. É diferente do mundo. Então, a paz de Cristo é uma paz no meio da guerra. Enquanto tiver gente aqui na terra, enquanto tiver joio misturado com trigo, sempre vai ter guerra. Você vem para a igreja, olha, você chega na igreja e fala, rapaz, olha que lugar bom, olha, quando você chega na igreja, é uma maravilha. Você fala assim, cheguei no céu. Quando você se converte, cheguei no céu. Aí passa 4, 5 meses, 1 ano, você fala, misericórdia, aqui também tem guerra. Por que aqui tem guerra? Porque na igreja tem joio e tem trigo. Como Davi falava, olha, eu sou pacífico, mas em eu abrindo a boca já estão em guerra. Eu só ameacei de falar e já estão brigando. O ministério da briga não é brincadeira. O ministério da briga é forte, viu? Os camaradas são bons. Briga que não é brincadeira. Mas você é filho da paz? Tenha paz. Seja pacificador. Estão brigando na igreja? Seja pacificador. Estão brigando entre as nações? Seja pacificador. Leve paz. Caminhe com a paz. Ande com a paz. Se alimente com a paz. Tome a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele está brigando com o diabo, está brigando com o mundo, está brigando com o pecado. Mas ele é amigo de Deus e é amigo seu. Então, tenha a paz. O contexto no qual o mestre ministrou a paz aos discípulos era demasiadamente adverso. Durante todos os eventos ocorridos no jardim do Getsemane, desde a prisão até o último suspiro na cruz, não saiu dos lábios de Jesus nenhuma palavra sem paz. Olha só, ele estava sendo atacado, estava sendo chicoteado, mas da sua boca sempre saiu palavra de paz. O negócio está atribulado, mas graças a Deus. Está doendo, mas graças a Deus. Deus é bom, Jesus é melhor. Vamos seguir o exemplo do mestre. Em nossa jornada de fé, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos desfrutar da paz de Cristo, presente divino que dissipa todo medo. Sobre o tópico aí, ó, a paz como um presente da graça. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14, 27. Jesus disse que iria para o Pai, mas deixaria com os discípulos a sua paz, que seria tanto um legado quanto um presente. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Ele está falando aqui ele está afirmando aqui, que Jesus iria para o Pai, mas ele ia deixar a paz dele, e ele afirma aqui que a paz tanto é um legado como um presente. Bom, analisando a paz como um presente, você vai aqui no título do subtópico 4, diz aqui, ó, a paz como um presente da graça. Então, como um presente, você recebe essa paz através da graça, e nós sabemos que graça significa favor não merecido. Então, quando ele dá a paz para nós, é um presente, a gente não merece.
Salvação não merece, o Espírito Santo a gente não merece, a fé que nós temos nós não merecemos nada da parte de Deus, tudo é por graça. Mas aqui ao mesmo tempo ele fala que é um legado. E se fala que é um legado, é uma coisa contrária. Porque legado é aquilo que se conquista por méritos. Como que a gente vai entender e compreender isso aqui como sendo verdadeiro, duas coisas contrárias? É que como legado, a paz é uma conquista de Cristo. Cristo é que tem o direito. Por quê? Por que ele tem o direito? Porque ele fez uma obra que adquiriu esse direito. Então Cristo tem isso não por graça, mas por mérito. Então é um legado de Cristo. O Espírito Santo é um legado de Cristo. A fé é um legado de Cristo. Tudo que é dado para nós é um legado de Cristo. Aí o poeta diz assim, olha, tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Por que é direito e por que é herança? Porque é um legado de Cristo. Cristo é o dono. Cristo é o dono do Espírito Santo. Ele batiza quem Ele quer, por quê? Porque Ele é o dono. Ele dá fé para quem Ele quer, por quê? Porque Ele é o dono. Ele dá paz para Ele, quem Ele quer, por quê? Porque Ele é o dono. Lá no capítulo 14, lá, ele diz assim, olha, eu irei e voltarei para vós. Não virei para o mundo, mas virei para vós. Aí pergunta para ele, mas como é que o Senhor vem para nós e não para o mundo? Porque isso daí se chama soberania. Ele vem para quem Ele quer. Ele vai dar a fé, a paz e o Espírito Santo como um legado, porque é dele, ele tem o direito. Agora, quando compete a nós, é presente 100%. 100% gratuito. Então você não paga a paz, você não paga o Espírito Santo e você não paga a fé. A única coisa que você faz agora é dar os frutos do teu lábio, que é o louvor em agradecimento, um coração agradecido para Deus. Aí no tópico B aí, subtópico B aí, da página 79. A paz que dissipa todo medo. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. 14, 27. Então, a paz, na realidade, vai ser um remédio na tua vida que vai controlando o medo. Ela vai controlando o medo. Quando a Bíblia fala assim, ó, não temais, ela está falando não temais é porque a gente tem medo. Só que ao passar do tempo, conforme a gente vai tendo experiência com Deus, esse medo tem que ir sendo controlado, tem que ir sendo dominado, até chegar o momento que todo medo vai embora. Paulo, ele passou por uma experiência de uma tribulação tão grande, que ele chega a escrever assim, olha, até da vida a gente se desesperou. Nos desesperamos até da vida, tamanha a tribulação que ele passou. Mas passou. Então a paz de Cristo, ela vai nos ensinando e vai nos capacitando a passar por grandes tribulações. A paz que Jesus proporciona aos crentes é diferente da paz do mundo, que o mundo dá. O mundo não tem o poder de dar a verdadeira paz. Prevalece no mundo o ódio, o egoísmo, a amargura e o medo. Por isso, os ímpios sentem paz somente quando não tem problemas. Voltando lá na crucificação de Cristo, a multidão estava tudo contente, pensando, vencemos. Os demônios tudo contente, pensando, vencemos. A alegria deles é passageira, é rápida. Jesus ressuscitou, dali um pouco, a multidão estava tudo enraivada, querendo matar os apóstolos, e mataram vários, né? Mas não adiantava nada. Não resolvia, porque lutar contra Deus é perder tempo. A verdadeira paz não é a ausência de guerra. A verdadeira paz é paz no
meio da guerra. Os servos de Deus, por sua vez, têm paz apesar das dificuldades, porque contam com a permanente presença do Espírito Santo. A paz de Cristo é a alegria infalível no meio da luta. Já pensou, hein? O negócio está feio, o negócio está bravo, as pessoas estão tudo assim de longe olhando e falando, agora ele cai, agora ele desanima, agora ele desiste. Mas vai lá, uma coisa inexplicável, né? O camarada continua acreditando, né? Como diz o pastor Pedro, eu sou teimoso mesmo. É teimoso nada, rapaz. É a paz de Cristo, é o Espírito Santo, é a fé que ele dá. E o camarada continua, né? E vamos em frente. Conectando. Última página, página 80 aí. Conectando. No sermão estudado, Jesus ministrou palavras de conforto aos discípulos. Em um cenário de incertezas, eles estavam com o coração aflito. O medo e a insegurança os cercavam. O momento era sombrio e inspirava cuidados. Conhecendo a angústia que afligia a alma de seus servos, Jesus lhes apresentou como remédio para as tribulações da alma 3 elementos: a fé, o Consolador e a paz. Em tempos de aflição, devemos nutrir nossa alma com essas bênçãos receitadas por Jesus. Então, encerrando a lição, termina então da mesma maneira que começou e aquilo que falamos no decorrer de toda a lição. Você precisa de 3 remédios. Remédio fé, remédio Espírito Santo e remédio paz de Cristo que excede todo entendimento. Com esses 3 remédios, você vai vencer as tribulações do dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?